Eu me chamo Flávia e agora eu e minha colega Evelyn estaremos falando sobre as características espaciais dos meios rural e urbano. Na comunidade urbana, por exemplo, há alguns serviços como eletricidade, água, esgoto, transportes coletivos, comunicação, rede de bancos e um comércio muito variado. Nas cidades, as casas ou apartamentos são construídos bem juntos uns aos outros. Há pessoas que moram no campo e outras que moram na cidade. As pessoas que moram na cidade formam a comunidade urbana, já as pessoas que moram no campo formam a comunidade rural. A zona rural, também chamada de campo, é a região que fica fora da cidade. As pessoas vivem no campo em sítios, chácaras, fazendas, etc. Já o conceito de espaço rural refere-se ao conjunto de atividades primárias praticada em áreas não ocupadas por cidades ou grandes adensamentos populacionais. O conceito de espaço urbano designa a área de elevado densamento populacional, com formação de habitações justapostas entre si, o que chamamos de cidade. Já o conceito de espaço rural refere-se ao conjunto de atividades primárias praticadas em áreas não ocupadas por cidades ou grandes densamentos populacionais. Porém, entre esses meios citados, existem grandes desigualdades. Na zona rural, por exemplo, existem pouquíssimas oportunidades e opções, tanto economicamente e tecnologicamente, quanto na questão de saúde, educação e infraestrutura, comparando a zona urbana, que concentra a maior parte desses artifícios. Embora o espaço rural esteja ampliando suas fontes, ainda existem desigualdades em relação ao espaço urbano, que cresce e se desenvolve dia após dia. A desigualdade social, chamada muitas vezes de desigualdade econômica, é um problema social presente em todos os países do mundo. Ele decorre da má distribuição de renda. É um conceito que afeta principalmente os países não desenvolvidos e subdesenvolvidos, onde não há um equilíbrio no padrão de vida dos seus habitantes, seja no âmbito econômico, escolar, profissional, de gênero, entre outros. Surge da falta de uma educação de qualidade, de melhores oportunidades no mercado de trabalho e também da dificuldade de acesso aos bens culturais e históricos pela maior parte da população. Entre os fatores que proporcionam a desigualdade social está a má distribuição de renda e a falta de investimentos em políticas sociais. Em outras palavras, a maioria fica à mercê de uma minoria que detém os recursos, o que gera as desigualdades. Alguns estudiosos dizem que o crescimento da desigualdade social começou com o surgimento do capitalismo, com a acumulação de capital, do dinheiro e de propriedades privadas. O poder econômico ficou concentrado nas mãos dos mais ricos, enquanto que as famílias mais pobres ficaram à margem, marginalizadas na sociedade. Como consequência disso, surgem vários problemas sociais que afetam a sociedade, como as favelas, fome, miséria, mortalidade, desemprego, aumento da criminalidade, entre outros. Segundo a ONU, o Brasil é o oitavo país com o maior índice de desigualdade social e econômica do mundo. Esta, por sua vez, é marcante e afeta a maioria dos brasileiros, mesmo após a apresentação dos últimos resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, que mostram uma diminuição da pobreza no país. Uma das principais causas para a desigualdade social no Brasil é a falta de acesso à educação de qualidade, os baixos salários, a política fiscal injusta e as dificuldades de acesso aos serviços básicos como saúde, transporte público e o saneamento, por exemplo. De uma forma geral, conclui-se que a má distribuição de renda produz muita insatisfação por parte da sociedade. Isso deve ao fato da riqueza estar distribuída de forma desigual. Outro fato importante são os governantes que se envolvem na corrupção
e acabam não fazendo nada em prol da sociedade, gerando assim uma injustiça. Portanto, para acabar com isto, é preciso agir com força total, a fim de promover o bem social, buscando assim uma melhoria na condição de vida da população brasileira e mundial, tornando assim o Brasil um país mais justo e digno, e um mundo com mais igualdade para todos. Aqui quem fala é Heloísa, também da turma do terceiro ano 04, e falarei sobre os muros do espaço ambiental. O meio ambiente é um conjunto de unidades ecológicas que funcionam naturalmente, mas que com o passar dos anos esses aspectos ambientais sofrerão muitas mudanças, muitas em partes ruins, mas feitas para a comodidade humana. No ambiente em que eu vivo, que é no interior, como a maioria já sabe, podemos perceber traços urbanos criados por gerações, como a mudança nas estradas, que proporciona a facilidade de tráfego e transportes de produtos e de crianças até a escola, o transporte de água para dentro de casa, sendo ela encanada, os alimentos que são comprados no mercado, não precisando ser produzidos na propriedade. E outra questão de mudança, porém ruim, é o uso de agrotóxico no solo, que é levado para o rio e para o ar, causando a poluição. Já no ambiente urbano, a gente pode perceber a utilização de adubos na terra, de mini-hortas que as pessoas têm em casa, o cultivo de flores nos jardins, a criação de alguns animais como galinhas e frangos para consumo próprio. E daí surge a pergunta: que rural é esse onde as estradas são melhoradas, trazendo o transitar de veículos em um ambiente que seria calmo? Que urbano é esse onde se usam técnicas aprendidas no interior? Que rural é esse onde as crianças têm transporte para a escola e a água chega na torneira pelo uso de uma bomba mecânica? Vemos que os dois ambientes, urbano e rural, se entrelaçam, sem haver distinção do que é cada um. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Bruna, sou aluna do terceiro ano 04 do ensino médio da Escola Gonçalves Dias e estou aqui para apresentar um trabalho de sociologia a vocês. Nesse trabalho eu vou abordar então o tema de cultura. Vou defini-la, apresentar aspectos culturais de onde eu vivo para que vocês possam entender melhor. Vou apresentar a relação que há entre a cultura urbana e a cultura rural, se é que existem esses termos que os segregam. E também vou falar sobre uma coisa muito importante, a segregação cultural que há na nossa sociedade. Vocês já devem ter ouvido falar em cultura, não é mesmo? Se não, eu espero que possam entender agora. Cultura é todo aquele complexo que inclui tanto o nosso conhecimento, nossas crenças, nossa moral, as leis e etc. Coisas simples que podemos citar são as ideias religiosas que temos, que é uma cultura, as festas típicas das nossas regiões, como São João, Oktoberfest, em Blumenau. Podemos citar também os estilos de música que você gosta, independente do gênero, ela também é uma cultura. Lembrando a vocês que a cultura ela surge então de uma necessidade do ser humano. Se ela passa de geração em geração, ela é considerada assim uma cultura. Bom, para que vocês possam entender melhor esse conceito de cultura, eu separei algumas fotos aqui que descrevem a minha cultura e vou explicá-la a vocês. Como vocês devem ter notado, eu moro no interior. A primeira foto, ela representa então o meu modo de sobrevivência, que é através da cultura do plantio.
Ela se tornou uma cultura porque ela nasceu com a necessidade que os povos que passaram de nômades para sedentários tiveram em cultivar o próprio alimento. E até hoje segue-se essa, por nós. Mas ela já se tornou um excedente, porque não se planta apenas para a sobrevivência, sim para suprir as pessoas ao nosso redor, porque no caso esse alimento vai para o mercado e para as pessoas são vendidos. É claro que também podemos dizer que a agricultura se tornou muito mais mecanizada e avançada, mas esse será um tema adiante. Na segunda foto eu estou fazendo uma comida típica da minha região, que é a farofa, que eu aprendi com a minha mãe e que minha mãe aprendeu com a minha avó. A foto número 13, então, responde a uma cultura de muito tempo atrás, onde as pessoas usavam o cavalo para tanto as atividades de trabalho como os meios de transporte, principalmente as pessoas que moravam no interior. Bom, a foto número 4, ela representa então uma cultura italiana que veio para o Brasil junto com os colonizadores europeus e acabou ficando por aqui, passando de geração a geração. A cultura presente nesta foto é a produção de vinho. Depois dessas fotos, então, vamos para o próximo tema que eu vou abordar. Roda a vinheta. Cultura urbana e cultura rural. Para iniciarmos, vamos lembrar então o que cada termo significa. O termo urbano significa então aglomeração populacional e a formação de habitações justapostas entre si, que no caso formam as cidades. Já o conceito de rural significa que não há tanto adensamento populacional e que não há a formação então de cidades. Será que há então uma certa diferença entre esses dois modos de se viver? Eu acredito que sim. Citando, por exemplo, o modo de trabalho. No campo, estamos ligados ao setor primário, que envolve a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Já nas cidades, as pessoas fazem o trabalho que inclui o setor secundário e terciário, que está ligado à indústria e ao comércio. Mas será que por conta disso, essas duas culturas elas estão bem longe uma da outra, ou será que elas têm uma certa união? Como vimos anteriormente, a cultura ela é uma mistura, não é mesmo? Mistura, no caso, então, de vários modos de se viver. Ao passar do tempo, a cultura urbana e a rural elas têm difundido-se uma na outra. E como podemos provar isso? Através de dois exemplos. O primeiro é que poucas pessoas da cidade produzem parte do seu próprio alimento em uma pequena horta, uma cultura urbana. E já no campo, há vários resorts surgindo por aí, que são hotéis, parte da cultura, então, da cidade. Há diferença entre as duas culturas? Sim, mas há também muitas igualdades. E como já falei, a cultura é isso, a cultura é uma miscigenação de várias etnias. Cultura urbana e cultura rural. Para iniciarmos, vamos lembrar então o que cada termo significa. O termo urbano significa então aglomeração populacional e a formação de habitações justapostas entre si, que no caso formam as cidades. Já o conceito de rural significa que não há tanto adensamento populacional e que não há a formação então de cidades. Sobre o questionamento que eu fiz antes, sobre existir os dois termos de rural e urbano, vou falar um pouco agora. Eu começo com uma pergunta: será que os aspectos que eu apresentei das duas culturas podem segregá-los ou não? Porque antigamente, com certeza vocês já estudaram, que quando os nômades, pessoas que viviam para lá e para cá, sem se adaptar em apenas um lugar, passaram a ser sedentários.
ou seja, passaram a ficar apenas num lugar e tiveram então a necessidade de produzir o próprio alimento, criar animais, ter uma vida social. Então eu me pergunto, e eu acho que vocês também, por que há tal segregação entre as duas, não é mesmo? Uma forma que eu posso mostrar que as duas culturas estão interligadas é as fotos que eu mostrei anteriormente. Como, por exemplo, que cultura é essa da zona rural que se utiliza de uma moderna forma de irrigação para molhar os seus alimentos, no caso da plantação? E que rural é esse, onde a menina ela se utiliza então de uma panela elétrica para fazer a farofa que aprendeu com a mãe, que aprendeu com a avó, sendo que esta panela elétrica nem existia antigamente. Que rural é esse que a menina ela se utiliza do cavalo então para o lazer e às vezes apenas para o trabalho, como cuidar do gado, e não como antigamente? Que rural é esse que onde eles fazem a produção do vinho, a uva é moída com uma máquina e não como a cultura, a tradição italiana faz, que é com os pés? Que rural é esse que envolve tantas outras características que seriam típicas da cidade? Pois bem, eu acho que vocês já podem perceber que não há a segregação entre essas duas culturas, porque elas estão muito ligadas mesmo. E elas se diferenciam apenas por alguns aspectos, ou seja, os modos das pessoas se viverem. Agora vamos entrar para o último tema, e não o menos importante, e sim o principal, que tem a ver com a segregação de culturas. E por mais que você ache que não, isso ainda existe no Brasil. Agora vamos falar um pouquinho sobre a segregação cultural. Em algumas novelas brasileiras eu já vi cenas de pessoas sendo humilhadas por conta de sua etnia, ou seja, por conta de sua cultura. Uma novela, como exemplo, é a novela Carrossel, exibida pelo SBT, onde o garoto ele é discriminado por um colega de sala por conta de sua descendência, que era de judeus, e que ele utilizava os utensílios de seus ancestrais. Mas fora, então, das telas, isso realmente é um problema no Brasil, mas as pessoas colocam muros invisíveis na frente para não enxergarem o que há. Confúcio, um filósofo chinês, ele disse que a cultura ela está acima de qualquer diferença social. No Brasil, muitas pessoas são discriminadas por conta de sua cultura, e há casos mais graves, onde ocorrem os genocídios. Os genocídios, para quem não sabe, são a morte de pessoas por conta de suas etnias. E lembrando também que as pessoas que moram em periferias, que não têm a vida economicamente muito boa, também têm suas culturas discriminadas ou desvalorizadas, nesse caso, pelo modo que elas têm de viver. E tudo porque algumas pessoas elas têm a certa mania de achar que a sua cultura é melhor do que a outra, só porque ela é mais disseminada, digamos assim. Isso é um caso de etnocentrismo, achar que a sua etnia é a certa e a principal. As principais culturas que são discriminadas no Brasil são a dos africanos, e onde podemos citar a Umbanda e o Candomblé, que são coisas que algumas pessoas veem como erradas, porque a sua cultura não participa disso, e principalmente a indígena é muito desvalorizada aqui no Brasil. De certa forma, é ignorante da parte achar que as suas culturas, não sendo indígena e africana, são as certas e as principais, porque lembrando que nós fomos colonizados por europeus, ou seja, eles não moravam aqui, trouxeram suas culturas para cá e também trouxeram muitos problemas, né, explorando nesse caso o nosso país. E o povo que é desvalorizado por ele hoje em dia, os índios, eram as pessoas que realmente viviam aqui, que habitavam o nosso país. Então, por que valorizar uma cultura de fora e não a sua cultura matriz?
Portanto, medidas são necessárias para resolver esse tal impasse de segregação cultural. E a primeira delas é as pessoas mudarem sua forma de pensamento, discriminando pessoas só por conta do estilo musical que ela escuta, por conta do modo que ela se veste e tantas outras coisas. Espero que vocês tenham gostado, então, do meu trabalho, que eu tenha deixado o meu recado para todos, e eu termino por aqui. Sou desse chão onde o rei é peão, com um laço na mão, laça, fere e marca, deixando a ilusão de que tudo é seu, com coragem de quem vive, luta, sonha em ser mais feliz e